Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui para a gravação da nossa sexta aula do nosso curso extensivo de economia, módulo de micro ainda. Chegando quase na reta final do módulo de micro aqui. E hoje a gente vai falar de um tema super, hiper, mega importante, que é basicamente os mercados competitivos e como que a empresa maximiza o seu lucro nos mercados competitivos. Essa aula, quando eu já dei ela em outros cursos, eu já introduzia aqui os mercados competitivos, já depois, para depois já falava na mesma aula de oligopólios e monopólios, mas eu acho que essa aula é tão importante, que eu quebrei ela. Eu decidi quebrar ela e vou fazer só mercados competitivos hoje, com muito cuidado aqui com vocês, porque alguns conceitos têm que ficar assim, para sempre consolidados nas cabeças de vocês, tá? Então, muita atenção nessa aula, porque ela realmente vai fazer muita diferença para muita coisa que a gente vai ver lá na frente. Então, é importante que esse conteúdo seja assim, internalizado. Assista a aula uma, duas, três, quatro, cinco vezes, se precisar. O conteúdo não é complicado, mas a gente vai construir sobre coisas que nós vimos nas aulas anteriores, para falar aqui da atuação das empresas nos mercados competitivos, como elas maximizam o seu lucro. E isso vai fazer, como eu falei, muita diferença em vários temas, inclusive economia brasileira e economia internacional, que a gente vai ver lá no futuro. Tá? Então, vamos assistir essa aula aqui com muito cuidado, beleza? É, uma coisa que vocês vão perceber no final dessa aula aqui, quase eu não achei questões isoladas de provas antigas que tratem só de mercados competitivos. Então, eu trouxe uma questão que mistura um pouco com temas anteriores e uma questão de simulado, só para a gente reforçar um conceito que a gente viu em aulas anteriores aqui. Mas a gente vai fazer as questões que lidam com mercados competitivos, comparando com monopólios e oligopólios em aulas futuras. Então, a aula de hoje vai ser um pouquinho de exceção, porque a gente não vai ter exercícios no final, quer dizer, vamos ter dois exercícios só, coisa rápida. Essa aula não deve durar muito tempo, tá? Mas eu vou passar por cada conceitozinho de maneira muito explicada, para aquela coisa ficar bem, para a coisa ficar bem lógica mesmo, bem clara na cabeça de vocês. Enfim, como é a proposta do nosso curso aqui. Tá? E como sempre, se ficar alguma dúvida, por favor, entre em contato comigo para vocês tirarem essas dúvidas e enfim, não ficar nada faltando aí, beleza? Então, deixa eu compartilhar minha tela para a gente ir para as apresentações aqui. Como eu falei, a aula bem didática, minha intenção é que ela seja bem mastigada, para a coisa consolidar para vocês, vocês não ficarem patinando nesse tema que é tão fundamental para o estudo de vocês. Então, só um segundinho, deixa eu compartilhar minha tela. Então, vocês já devem estar vendo aqui. Deixa eu colocar um modo de apresentação aqui no meu PowerPoint. Então, beleza. Mercados competitivos, tá, gente? Deixa eu colocar aqui já o meu apontador. Vamos começar. Então, os mercados perfeitamente competitivos. Vamos colocar isso perfeitamente já em pauta, porque isso aqui é um conceito, certo? Então, quando eu dou essa aula, deixa eu já fazer esse adendo aqui logo no começo. Quando eu dou essa aula, muitas vezes os alunos levantam a questão de será que isso aqui ocorre no mundo real? Já vou adiantar para vocês que isso aqui é um tipo ideal, tá? Mercados perfeitamente competitivos, como os que nós vamos estudar, né, aqui na aula de hoje, muito raramente acontecem no mundo real, tá? Eu coloquei até essa fotinha do tomate aqui ou do leite, porque assim, é só se você for na feira, tá, aí perto da tua casa e tem lá várias barraquinhas de vendedores vendendo, né, legumes e frutas, enfim, itens básicos de alimentação que são todos iguais, são todos homogêneos, etc. Enfim, deixa eu ver as condições aqui. Aí, beleza, a gente pode falar da existência ou quase existência de um mercado perfeitamente competitivo no mundo real. Não existe mercado perfeitamente competitivo no mundo real nesse sentido, tá? Mas, de novo, a gente não é o fato dele não existir que vai fazer com que a gente não tenha que aprender. Não, então isso é besteira, não existe não. Porque ele é um tipo ideal, ele é um conceito. A partir desse conceito, a gente analisa os casos concretos. Beleza? Então, respira fundo, porque logo que eu começo essa aula, os alunos começam, enfim, minha experiência, os alunos começam a levantar a mão. Não, mas onde que isso acontece? E começam os ICs. Ele já falou em aulas anteriores. Cuidado com os ICs, né, quando a gente está estudando economia, né? Porque se a gente for adicionando as variáveis do mundo real, daí a análise começa a ficar muito mais complexa.
Então, aqui a gente está tratando de um modelo ideal, né? De um tipo ideal, beleza? É um conceito. Então, vamos lá. O que é um mercado perfeitamente competitivo? É um mercado com muitos compradores e com muitos vendedores negociando, atenção, produtos idênticos, ou que a gente chama de produtos homogêneos. Isso é importante, tá? Por isso que eu coloquei o tomate ou o leite aqui. De modo que cada comprador e cada vendedor seja tomador de preço, ou seja, ele não tem poder ou capacidade, melhor dizendo, para influir sobre o preço do mercado. Se você chega com a sua barraquinha ali na feira, mesma coisa. Você está vendendo, enfim, vou só fazer um número redondo. Tomate a 10 quilos. Se você cobrar 10,50, a barraquinha do lado estiver vendendo a 10, você provavelmente vai perder clientes, certo? Então, então os compradores e os vendedores, né, a gente vai falar aqui especialmente dos vendedores, no caso, são tomadores de preços do mercado perfeitamente competitivos. Então, quais são as características do mercado perfeitamente competitivos? Você tem mercados que têm muitos compradores e muitos vendedores. Os bens oferecidos são, em geral, os mesmos, ou seja, eles são homogêneos. E as empresas, atenção, podem entrar e sair livremente deste mercado. Então, aqui essa entrada livre, saída livre aí do mercado, já começa a ver que é difícil você achar um mercado que seja perfeitamente competitivo no mundo real, certo? Vamos dizer, usar o exemplo da feira. Ah, não, você está vendo que o vendedor de tomate está ganhando dinheiro na feira. Você pode simplesmente chegar e botar a sua barraquinha do lado ali? Depende, né? Assim, você tem provavelmente ter uma autorização para poder montar a barraquinha com os donos da feira. Deve ter uma burocracia. Você chegar lá do nada, você vai arrumar uma briga com o resto dos feirantes. Enfim, a vida real é complicada. Mas, de novo, é um tipo ideal, tá? Mas vamos progredir, então. As três características do mercado perfeitamente competitivos são muitos compradores, muitos vendedores, bens homogêneos, livre entrada e saída do mercado. Beleza? E como que funciona a receita de uma empresa em um mercado perfeitamente competitivo? Nós sabemos, já temos visto isso em aulas anteriores, que a receita total de uma empresa é preço vezes quantidade, certo? Quanto de produtos que ela vende, a quantidade que ela vende, vezes o preço desse produto. Essa é a receita total da empresa, obviamente. A receita média, basta você dividir pela a quantidade, pela, a receita total pela quantidade vendida, certo? Você tem a receita média da empresa, quanto ela recebe em média cada unidade de produto vendido. A receita marginal é a variação da receita total decorrente da venda de uma unidade adicional. Nós já falamos sobre o conceito de marginal aqui no curso, certo? É sempre aquele próximo passo. Atenção, então, para todas as empresas em mercado perfeitamente competitivo, a receita média vai ser sempre igual ao preço do bem, já que o preço não varia, né, a cada unidade adicional vendida. E a receita marginal também vai ser sempre igual ao preço do bem. Tá? Então, a gente não está falando de, por exemplo, uma empresa que trabalha com escala, quanto mais unidades ela vende, menores ficam os custos dela e, portanto, melhor o preço que ela pode afetar no mercado. A gente está falando de uma empresa que opera, digamos assim, em um modo padrão. Tá? Então, olhar essa tabelinha aqui, a receita total, a receita média e a receita marginal de uma empresa competitiva. Então, essa empresa que vende galões de leite, tá? Então, um galão, 2 galões, 3 galões, 4 galões, 5 galões, certa quantidade de galões vendidos. E ela cobra R$ 6 a cada galão. Então, o preço é sempre o mesmo. 6, certo? Deixa eu pegar meu computador aqui para ficar mais claro para vocês verem. Então, o preço aqui é sempre o mesmo e a quantidade vai aumentando. Então, qual é a receita total? Obviamente, o preço vezes a quantidade. Então, se ela vende um galão é 6, se ela vende 2, a receita total dela é 12, se ela vende 3, a receita total dela vai ser 18, se ela vende 4, vai ser 24, assim por diante. Múltiplos de 6 já com o preço é 6, certo? E a receita média? Bom, você pega a receita total e divide pela quantidade. Você vai obter o preço. E a receita marginal? Mesma coisa. Você divide a receita total, a variação da receita total pela variação da quantidade. Nesse caso, como o preço é sempre estável, a receita marginal vai ser sempre 6 também. Certo? Repetir. Você tem a quantidade: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 galões vendidos. O preço,
Aqui é igual para todos, porque a empresa opera, de novo, nesse patamar fixo, ela não está lidando com ganhos de escala nem nada assim. Ah, então, o cenário não muda. Então, o preço é sempre 6. A receita total, portanto, você multiplica o preço vezes a quantidade, você tem aqui a receita total. Se você dividir a receita total pela quantidade, você volta ao preço, que é 6. E se você dividir a variação da receita total pela variação da quantidade, você também volta a 6, que é o preço. Então, em mercados perfeitamente competitivos, a receita marginal é igual ao preço do bem, a receita média também é sempre igual ao preço do bem. Ok? Estou dando aquela pausa. Mesmo em aula gravada, eu dou uma pausa só para ficar tranquilo, ficou claro para vocês. Se vocês quiserem fazer essa continha aqui, veja só. Qual é a variação na receita total? Só para vocês entenderem esse conta da receita marginal aqui, porque às vezes eu vejo que isso pega os alunos. Opa, desculpa. Eu vejo que isso pega os alunos. Então você vê que aqui, até na tabela, ele bota a receita marginal aqui na linha entre, certo? Então, olha só. Qual é a variação da receita total daqui para cá? 6, certo? 12 para 18 é 6. É o preço, tudo bem. Daí, quanto você vendeu a mais de quantidade? Uma unidade. 6 dividido por 1 é 6. É assim que você calcula a receita marginal. Nós já vimos isso em aulas anteriores, mas enfim, só reiterando aqui para vocês. Beleza? Ficou claro os conceitos? Isso é importante, tá? E como a empresa, portanto, vai maximizar o seu lucro, e como isso vai formar a curva de oferta da empresa no mercado competitivo. Vamos lembrar mais uma vez. O que é o lucro? Lucro é sempre receita total. Perdão, essa linha ficou toda torta aqui. O lucro é sempre receita total menos custos, certo? Então vamos pegar o caso da fazenda do Smith aqui, o caso super aulinha do Mankel. Então a fazenda vai sempre escolher uma quantidade que torna o lucro o maior possível, certo? Porque afinal de contas, uma empresa, qual o objetivo de uma empresa? Gerar a maior quantidade de lucro possível, tá? E já para dar o spoiler, a quantidade de maior lucro possível vai ser encontrada sempre comparando a receita marginal com o custo marginal de cada unidade produzida. Vamos ver por que aqui olhando essa tabelinha. Então, de novo, você tem aqui a produção de leite da fazenda do Smith. Então, o comecinho da tabela é a mesma da tabela anterior. Então, você tem uma unidade, duas unidades, três unidades, quatro unidades, cinco unidades, seis unidades, sete unidades, oito unidades. Ok. O preço, nós sabemos que é 6, certo? Então, se ele vende 0 galão, a receita total dele é 0. E ele tem um custo total, de novo, o que é o custo total? Custo fixo mais custo variável, tem um custo total de 3. Então, nesse caso, o custo menos receita, certo? Vai dar menos 3. Ele teve um prejuízo. Beleza? Não teve receita marginal, né? Custo marginal na variação do lucro, porque a gente não está. A gente está produzindo 0 ainda. Ele produz uma unidade, a preço 6, certo? Receita total é 6. O custo total aumentou para 5. E agora ele teve um custo de 2 para produzir a primeira unidade. Qual é o lucro dele? 6 menos 5, 1. Tá? Qual é a receita marginal aqui? Bom, de 0 para 6, certo? Uma variação de uma unidade, então a receita marginal dele é 6. Qual é o custo marginal? Diferença do custo. 5 para 2, 2 custo marginal. Qual é a variação do lucro? 4. Certo? Antes ele teve menos 3, agora ele teve 1. A variação do lucro, receita marginal menos custo marginal, 4. Respire e faz essa conta sozinho aí se precisar, tá? Isso é importante. Esse conceito tem que estar bem absorvido para vocês. Tá? Vamos aqui para a próxima linha. 2 unidades. Receita total 12, afinal de contas o preço é 6. Custo total 8, ou seja, para produzir a próxima unidade. Ele teve um custo marginal de 3, a gente já viu aqui, né, de 5 para 8. Lembre-se, porque ele tem
ele tem uma produtividade marginal decrescente, lembra daquele conceito das aulas anteriores? Uma produtividade marginal decrescente. E o lucro agora passou a ser 4. Então, qual que é a receita marginal? 6. Certo? Porque, de novo, é o preço. Receita marginal é o preço. E o custo marginal, 3. Nós já vimos a diferença entre esse custo aqui e o preço. Qual é a variação do lucro? 3. Antes ele tinha saído de menos 3 para 1, agora ele saiu de 1 para 4. Então, a variação do lucro é 3. Beleza. Próxima linha. Quantidade, 3 galões. Receita total, 18. Certo? 3 e 6, 18. Custo total, 12. Então, aumentou em 4 o custo marginal dele aqui. Ó, 4. E o lucro? 6. Certo? Que é a receita total menos o custo. O lucro dele é 6. O lucro está aumentando. Então, veja só. Receita marginal 6, custo marginal 4 nós já vimos, e a variação do lucro agora foi 2, foi de 4 para 6 só. E a próxima linha, 4 galões, receita total 24, 4 vezes 6, 24. Custo total 17, agora a gente teve um custo marginal, ou seja, a gente adicionou no custo aqui 5, certo? De novo, devido à produtividade marginal decrescente. E o lucro foi 7. A gente teve só R$ 1 aqui, ou $1 de aumento no lucro. Então, a variação do lucro é 1. Quantidade 5. Receita total, 30. 5 vezes 6, 30. Custo total, 23. Agora a gente teve um aumento aqui de 6 no custo marginal. Certo? 6. O lucro continua sendo 7. A gente tem uma variação de 0 no lucro. 0, olha só. Nesse ponto aqui, você veja que a receita marginal, tanto é, né, nessa cópia aí, PDF que eu consegui do livro aqui, já está até anotado. Você veja que a receita marginal é 6, o custo marginal é 6 e o lucro é 0. O que acontece? Ele produzir uma unidade adicional. Produzir 6. 6 vezes 6, 36. Custo total, 30. Peraí, então, agora, receita total menos custo total, 36 menos 30, 6. Você veja, o lucro dele foi 6, diminuiu o lucro. Antes era 7, agora foi 6. Então, você tem uma receita marginal de 6, custo marginal que foi 7, devido a uma produtividade marginal decrescente, uma variação do lucro negativa, menos 1 agora. E se for 7, essa tendência se reforça mais ainda. 7 vezes 6, 42. Custo total, 38. 42 menos 38 é 4. O lucro é só 4. Então, de 30 para 38, você teve um custo marginal de 8. Receita marginal não mudou. Você teve uma variação do lucro de menos 2. E a última linha aqui, só para a gente finalizar. 8 vezes 6, 48. Receita total. O custo agora foi 47. O lucro foi só 1. Olha como caiu o lucro. Receita marginal continua sendo 6. O custo marginal foi 9, né? 47 menos 38 é 9. Tem uma variação do lucro de menos 3. Ou seja, onde a empresa maximiza o lucro dela, como eu já havia dito, onde a receita marginal é igual ao custo marginal e a variação do lucro é 0. Então, a empresa ela vai decidir produzir quanto? 5 unidades. Essa é a quantidade da produção que maximiza o lucro aí da fazenda do Smith. Entenderam como a empresa escolhe, a empresa no mercado perfeitamente competitivo, escolhe a quantidade a ser produzida? No mundo real funciona assim. Obviamente, no mundo real o cenário está mudando o tempo todo. Tá? Mas quanto mais competitivo for o mercado, quanto mais ele se aproximar daquele modelo ideal de bens, de produtos ou bens, né, perfeitamente homogêneos, de livre entrada e saída, de muitos compradores e muitos vendedores, mais a empresa tende a operar pensando nesse tipo de escala. Tá? Isso é um fato. Existe isso no mundo real? Vai variar. O tipo de mercado que você está falando, o país, etc, 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 etc. Tá? Ok? Mas quanto mais competitivo o mercado, mais
né, quanto mais concorrência houver no mercado, mais a empresa acaba tendendo a operar isso que a gente já vai ver daqui a pouco, que é a escala de eficiência dela, tá? Porque ela não tem, ela vai ter menos poder de mercado e, portanto, ela consegue aumentar menos o preço dela, tá? Porque os preços tendem a ser altos no Brasil em relação à maioria dos produtos que a gente encontra aqui, produtos somente de tecnologia. Quer dizer, não só tecnologia, serviços no Brasil também, são muito caros, né? Avião, por exemplo, passagem aérea. Basicamente porque a gente tem muito pouco competitividade no mercado brasileiro. Óbvio que as empresas gostam de dizer que é por causa dos impostos, realmente a carga tributária no Brasil, dependendo de como você olhar, dependendo do tipo de serviço, né? E, por exemplo, a indústria paga uma carga tributária bastante alta, o agronegócio não. Então, vai depender do tipo de produção que você está falando, do setor. Mas, ainda que as empresas no Brasil gostem de dizer que o problema no Brasil é a carga tributária, o verdadeiro problema no Brasil é que nós temos mercados que são extremamente oligopolizados ou até cartelizados, certo? Empresa aérea, você tem a Latam, tem a Gol, tem a Azul, certo? Basicamente. Então, você vai comprar uma passagem agora no ano novo, eu sou do Mato Grosso do Sul, gastei basicamente R$ 2.000 para ir voltar do Mato Grosso do Sul para aqui para o Rio de Janeiro para poder passar Natal com a minha família. Então, assim, né, o caso famoso aqui no Brasil é sempre custos por exemplo, de você construir infraestrutura, né? Por que construir infraestrutura no Brasil é tão caro? O governo sempre reclama muito disso, as licitações são sempre uma fortuna, uma festa de, de corrupção, principalmente ao nível municipal. A gente tem poucas empresas, a gente tem poucas empreiteiras. No Brasil você tem, já vi esse número em algum momento, mas não passa de 40, 50, mesmo levando em consideração as pequenas, né? Não me lembro certinho, posso estar achando errado agora. Das grandes mesmo são menos de 10. Você conta nos dedos de uma mão. As grandes, principalmente depois da Lava Jato, né? Nos Estados Unidos são milhares. Então, quanto mais competitivo o mercado, mais ele tende a operar perto da escala de eficiência, tá? Portanto, gerando preços menores para os consumidores. Nós vamos ver isso agora, tá? Então, vamos botar no gráfico a questão da maximização do lucro de uma empresa competitiva. A gente viu que a empresa competitiva maximiza o lucro quando o preço é igual à receita marginal, então, a receita média, que é igual à receita marginal, certo? E é igual também, veja só, ao custo marginal. É neste ponto aqui que a empresa maximiza o lucro dela, onde receita marginal igual ao custo marginal. Tá? Então, você se lembra dos gráficos de custo da empresa. Nós vimos isso em aulas anteriores. Então, você tem aqui o custo variável médio, você tem aqui o custo total médio, aqui não tem a curva de custo fixo médio, que vai sempre caindo, se vocês se lembram bem. A curva de custo fixo médio tende a fazer esse formatinho aqui, né? Só para não faltar no gráfico. A gente tem o custo marginal. Nós vimos ali pela tabela anterior que a empresa maximiza o lucro onde o custo marginal é igual à receita marginal. E o preço vai ser sempre igual à receita média também. Então, preço é igual à receita marginal, que é igual ao custo marginal, que é igual à receita média. A gente pode igualar tudo isso, tá? Vou até igualar aqui para vocês. Preço é igual à receita média, que é igual à receita marginal, que é igual ao custo marginal. Para fins de prova, o que é cobrado é sempre isso aqui, ó. Lembrar que, né, para empresas de mercado perfeitamente competitivos, a maximização do lucro se dá onde a receita marginal é igual ao custo marginal. Vou colocar esse M maiúsculo aqui para ficar uniforme. Ok? Então, olha que interessante.
A curva de custo marginal da empresa determina a quantidade de produto que ela está disposta a ofertar a qualquer preço dado, certo? Portanto, a curva de custo marginal é a curva de oferta das empresas competitivas, como nós vimos lá desde a aula 1. Deixa eu melhorar meus sublinhados aqui, ficaram todos tortos. Então, a curva de custo marginal, portanto, é a curva de oferta das empresas competitivas, certo? Porque a curva de custo marginal está indicando a quantidade que ela está disposta a ofertar a dado preço. Beleza? E olha só que interessante, isso nos informa também como que a empresa toma a decisão de sair de um mercado ou de paralisar suas atividades. Vamos definir primeiro o que a gente quer dizer com paralisação e saída. Paralisação significa uma decisão de curto prazo de não produzir nada durante um determinado intervalo de tempo. Então, vamos dizer que você, né, seja uma empresa que está operando e, de repente, enfim, alguma crise aconteceu e você não está conseguindo vender seus produtos. Uma pandemia assolou o mundo. Você pode suspender suas atividades enquanto os mercados não voltam a operar normalmente, certo? O que é a saída? É uma decisão de longo prazo. A empresa abandona de vez o mercado. Vamos separar, perdão. Paralisação, que é suspender as atividades temporariamente, de saída, que é deixar o mercado. Como que a gente entende se a empresa vai paralisar suas atividades ou se ela vai sair de vez do mercado? A gente vai olhar a relação entre receita, custos variáveis e custos fixos. Basicamente, a empresa vai paralisar suas atividades quando a receita é menor do que os custos variáveis. Os custos variáveis. Lembrando das nossas definições de receitas e custos. Então, a empresa paralisa sua atividade se a receita total for menor do que os custos variáveis. Receita total e custo variável, a gente pode dividir tudo por quantidade, certo? A gente sabe que a receita total dividido pela quantidade é a receita média, que é igual ao preço. E a gente sabe que o custo variável dividido pela quantidade é o custo variável médio. Então, veja só. Quando que a empresa paralisa a sua atividade? Quando o preço for menor do que o custo variável médio. Bom, quando o preço for menor do que o custo variável médio, que é aquela linhazinha que nós temos no gráfico que a gente estava vendo. Então, vamos ver isso aqui juntos. A gente tem a curva de custo variável médio, certo? Lembrando, essa é a situação de curto prazo, tá? Vamos dizer que, de novo, uma pandemia tenha assolado o mundo, ninguém está na rua comprando mais nada, tá todo mundo trancado em casa, porque não sabe que todo mundo vai morrer. Então, a empresa pode paralisar suas atividades, porque os preços caíram, ela não está conseguindo vender nada. Então, se o preço for menor do que o custo variável médio, vamos ver que o preço esteja aqui, ou aqui, ou aqui. Ela paralisa suas atividades. E quando que ela vai sair do mercado? Já é uma decisão de longo prazo. A empresa vai sair do mercado. Aliás, vamos pensar, por que a empresa também sai do mercado? Porque ela não está economizando só seus custos variáveis, ela economiza também seus custos fixos, certo? Ou seja, ela vai economizar todos os custos de produção, não vai ter mais custo nenhum. Então, ela economiza os custos de produção, tanto variáveis quanto os fixos. Então, a empresa sai do mercado, no longo prazo, se a receita que ela obteria da produção for menor do que seus custos totais, custos fixos mais custos variáveis. Então, ela sai no longo prazo se a receita total for menor do que custo total. A gente pode dividir os dois lados pela quantidade. A gente pode dividir os dois lados pela quantidade. Recebi uma mensagenzinha aqui da Zoom, gente. A gente
gente pode receber, dividir os dois lados pela quantidade. Portanto, ela sai no longo prazo quando o preço for menor do que o custo total médio. E ela entra se o preço for maior do que o custo total médio. Olhando no gráfico, então aqui a gente tem a curva de custo total médio, a curva de oferta da empresa no longo prazo, portanto, é a curva de custo marginal. Perdão, gente. É a curva de custo marginal acima da curva de custo total médio. Enquanto a curva de oferta da empresa no curto prazo é a curva de custo marginal acima da curva de custo variável médio. Ficou claro? Então, deixa eu reiterar isso. No curto prazo, a curva de oferta da empresa é a curva de custo marginal na parte acima do custo variável médio. No longo prazo, a curva de oferta da empresa é a curva de custo marginal acima do custo total médio. Ok? Gente, a Zoom me dá uma mensagem que só vou fazer uma breve pausa na gravação. Eu vou ter que fazer um ajuste aqui na Zoom. Só um segundinho. Ô, gente, continuando aqui. Desculpe fazer uma pausazinha que a Zoom tinha me dado uma notificação de um erro aqui, mas acho que não afetou em nada a gravação aqui. Enfim, então, espero que tenha ficado clara essa diferença entre as curvas de oferta do curto prazo e longo prazo. Repetindo aqui só para não ficar dúvidas. Computador. Então, no curto prazo, de novo, a curva de oferta é a curva de custo marginal na parte acima do custo variável médio. No longo prazo, é a curva de custo marginal acima do custo total médio. Ok? Então, isso faz pleno sentido, como nós vimos. Certo? Porque tem uma coisa da empresa economizar seus custos. Simples assim. Tá? Isso é lógico. Então, avançando um pouquinho mais aqui. E como que fica o lucro da empresa no gráfico, tá, gente? Vamos dizer que a empresa esteja tendo lucro. Ela está naquela parte onde a variação do lucro dela é maior do que zero. Tá? Essa seção aqui da nossa tabelinha. Tá? Nessa seção aqui ainda. Ó, onde a variação do lucro está acima de zero. Você vê que o preço, que é igual ao custo marginal, tá? Ou seja, a receita marginal igual ao custo marginal, está acima do custo total médio da empresa. Ou seja, nessa área que ela está tendo lucro. Como você calcula o lucro? Calculando simplesmente esse retângulo, certo? Então, o lucro é receita total menos custo total. Você pode dividir tudo pela quantidade, ou seja, o lucro vai ser também pode ser calculado como sendo preço menos custo total médio vezes a quantidade. Ou seja, você está calculando no gráfico aqui essa parte. Você calcula essa diferençazinha aqui e multiplica vezes a quantidade, certo? Como vocês sabem calcular a área de um retângulo, é simplesmente base vezes altura, certo? Então você tem tudo isso aqui como lucro da empresa. Então, mais uma vez, só para ficar claro. Lucro nós já vimos que é a receita total menos custo total. Né? Você pode ter receita menos custos vezes a quantidade, né? Você pode simplesmente dividir receita total pela quantidade menos custo total pela quantidade, vezes a quantidade, para manter o conceito da fórmula. E a gente sabe que receita total dividido pela quantidade é igual ao preço, que é a receita média. A gente sabe que o custo total dividido pela quantidade é o nosso custo total médio. A gente tem aqui o custo total médio, a nossa curvinha de custo total médio. Então a gente sabe calcular o lucro da empresa. E se a empresa estiver tomando prejuízo? O preço vai estar abaixo do custo total médio. Simples assim. E usando a mesma fórmula, a gente pode calcular aqui, no caso, o prejuízo da empresa. De novo, é só a gente calcular a diferença entre receita e custo. Simples assim. É que a gente pode destrinchar para usar o dado do preço e do custo total médio que a gente tem aqui no gráfico, certo? Então, se você lembrar que o lucro também pode ser calculado como
preço menos custo total médio, né? Tudo isso vezes quantidade, você sabe calcular aqui também o lucro da empresa a partir do gráfico, tá? Na verdade, se você olhar o gráfico, fica bem intuitivo, né? Você sabe que é essa diferença aqui, como nós vimos, né? Ou é essa diferença aqui, vezes a quantidade. Então, vocês vejam, esses conceitos, como eu falei até agora, eles são todos bem simples. Mas, como a gente tem visto no começo do curso até agora, os conceitos, basicamente, tirando o outro que a gente viu até o momento, sei lá, as curvas de utilidade, curvas de diferença, interseção entre restrição orçamentária e as curvas de utilidade, né? Perdão, e as curvas de diferença, para ver como o consumidor faz a sua escolha, né? A curva de utilidade, a utilidade marginal decrescente. Tem alguns conceitos que são mais assim, que a gente viu em aulas anteriores, são mais assim, etéreos, digamos assim, são mais filosóficos, digamos assim. Você fica assim, de onde eles tiraram isso? E daí, como eu expliquei durante aquelas aulas, são conceitos que são partem de uma filosofia bem utilitarista, bem mecanicista, baseada na física. Né, são conceitos que são fortemente influenciados pela matemática, pelo cálculo, né? Cálculo como tema da matemática. E daí criam-se esses conceitos meio que quase, como eu falei, filosóficos, para explicar coisas como o comportamento do consumidor, já que, na verdade, são coisas que são muito difíceis de você medir na realidade, né? Porque isso envolve os gostos, as preferências pessoais, as idiosincrasias dos seres humanos, mas que são conceitos que ajudam a gente, como a gente falou, a entender o comportamento na média das pessoas, tá? São conceitos que são mais abstratos. E sendo mais abstratos, mais filosóficos, são difíceis de entender. Aqui, quando a gente fala das firmas, né, das empresas, a coisa é mais instintiva, né? Lucro, custo, receita, preço, né? São coisas que são mais fáceis de se entender. Então, aqui eu acho que essa parte da matéria é um pouco mais simples. De qualquer forma, o que a gente tem visto até agora é que todos esses conceitozinhos, individualmente, não são difíceis. Né? Tem um outro que a gente falou, mais filosófico, mais chato, mas depois você internaliza, ele não é difícil. A questão é, quando você vai analisar, por exemplo, um gráfico como esse, você já tem vários conceitos desses internalizados, que eles se somam para montar uma coisa só. Né? Custo total, custo marginal, custo variável médio, custo total médio, custo fixo, custo variável, receita marginal, custo marginal. O que é ser o marginal ali, né? O conceito de marginal na economia. Então, você tem que ter uma um certo tempo, digamos assim, de absorção desse conteúdo, para que ele fique natural no seu vocabulário, digamos assim, e para que, portanto, você consiga ver esses gráficos e meio que, ah, tá, entendi. Então, tem um fator meio aprender a andar de bicicleta, né? Você tem que tomar alguns tombos até você conseguir gerenciar todos aqueles pratinhos ao mesmo tempo, e daí os conceitos vão ficando cada vez mais naturais e à medida que a gente se aprofunda na matéria, a matéria vai ficando mais natural para vocês também. Então, se ainda estiver um pouco etéreo, não se preocupe, tá? Se ainda estiver difícil, não se preocupe. Veja, reveja as aulas, pegue material, faça as leituras, leia, obviamente, as recomendações que estão ali na ementa, porque assim é com o tempo que isso aí vai, digamos assim, entrar no seu sistema, tá? Se você ainda está meio que batendo cabeça aqui, relaxa. Todo mundo bate cabeça aqui. Tá? Porque a primeira vez que tem contato com essa matéria, todo mundo bate cabeça. Beleza? Avançando aqui. Então, a gente já tinha visto que a curva de oferta da empresa no mercado competitivo no curto prazo é a curva de custo marginal acima do custo variável médio, certo? Então, essa tela inteira aqui, cheia de informações, é simplesmente para dizer que, no curto prazo, a quantidade de produto ofertado no mercado é igual à quantidade da soma das é igual à quantidade, é igual à soma das quantidades do que as empresas todas juntas ofertam. Obviamente, a oferta do mercado é a soma de todas as empresas que participam daquele mercado, certo? Então, enquanto o preço estiver acima do custo variável médio, nós já vimos a curva de custo marginal de cada empresa será a sua curva de oferta. Você somou todas essas curvas de oferta, você tem a curva de oferta do mercado. Simples assim.
Tá? E aqui eu só estou reiterando aquilo que nós vimos anteriormente, de que no longo prazo, a empresa fica no mercado se ela estiver acima do custo total médio, tá? Mas vamos falar daquilo que a gente falou um pouco mais cedo também, da escala eficiente. Vamos ler essa tela juntas aqui, porque isso aqui tem bastante informação que é importante. Então, olha só, suponhamos que todas as empresas têm acesso à mesma tecnologia de produção do bem, ou seja, a mesma produtividade, tá? O que define a produtividade na economia clássica é a tecnologia que você tem para utilizar o trabalho. Tá? Isso vem, olha, atenção, tá, gente? Isso aí vem lá do Davi Ricardo. Começou lá das Smith, daí foi refinado pelo Davi Ricardo e não mudou, tá? Isso aí na economia clássica é o que a gente chama de teoria do valor do trabalho, tá? Mas ainda assim ficou na economia marginalista, essa economia neoclássica, que é essa que a gente está estudando aqui, a ideia de que a produtividade depende da tecnologia que você usa na produção. Obviamente, a gente sabe que isso também se complexifica usando fatores como a produtividade do trabalhador, que vem do nível de educação que a pessoa tem, etc, etc, etc. Tem várias coisas. Mas quando a gente vê tecnologia de produção, leiam também produtividade, tá? Isso é uma simplificação que esse tipo de economia usa. Então, o que define a produtividade de uma empresa? Os recursos tecnológicos que a empresa tem para transformar insumos em produto. É isso. Então, vamos supor que todas as empresas têm acesso à mesma tecnologia, ou seja, todas elas têm a mesma produtividade para a produção dos bens e, e mesmo acesso aos mercados para comprar os insumos de produção. Ou seja, os seus custos, a sua produtividade, como a gente falou, são iguais. Então, assim, todas as empresas, as que existem, as possam vir a existir, as empresas em potencial, têm as mesmas curvas de custo de produção. De novo, elas produzem produtos homogêneos, livre entrada e saída, tá? Todas elas têm acesso ao mesmo tipo de informação, isso é outro pressuposto do mercado competitivo, muitas vezes não é falado, mas as pessoas têm acesso à mesma quantidade, qualidade de informação, tá? Você tem muitos produtores e muitos vendedores. Então, neste contexto, as decisões de entrar e sair do mercado vão depender dos incentivos relacionados à lucratividade, certo? Se aquele mercado está dando lucro, mais empresas vão entrar naquele mercado. Se as empresas existentes forem lucrativas, de novo, se elas estiverem operando aqui, ó, no gráfico A, se elas estiverem gerando lucro, certo? Se elas estiverem naquela tabelinha lá do começo da aula, acima de onde a variação do lucro é zero, na parte positiva da tabela, ou seja, as empresas forem lucrativas, novas empresas vão entrar no mercado. Se houver prejuízo, as empresas vão deixar o mercado. De novo, nós vamos estar naquela situação em que o preço é menor do que o custo total médio. Ou seja, nesse processo de entrada e saída, entrada e saída, entrada e saída de empresas, que tende a colapsar o mercado, aquele ponto onde a variação do lucro é zero, naquela primeira tabela, a gente acaba chegando numa situação onde as empresas que ficam no mercado têm lucro econômico igual a zero. De novo, voltando lá naquela tabela anterior, gente, elas estão nesta linha aqui. Estão produzindo 5, o custo marginal e a receita marginal são 6, a variação do lucro dela é zero. Ao final desse processo de entrada e saída do mercado se estabiliza, as empresas operam neste nível aí. Tá? Ou seja, está tendo lucro. A gente está na situação A. Entrou empresa, entrou empresa, entrou empresa, entrou empresa, passou do limite, começaram a ter prejuízo. A gente está na situação B. Saiu empresa, saiu empresa, saiu empresa. Você vai chegar numa situação intermediária, essas duas, que é a situação onde o lucro econômico é igual a zero. Então, se o lucro, que é, de novo, o preço menos o custo total médio, vezes a quantidade, se o lucro é, perdão, preço menos custo total médio é igual a quantidade, o processo termina justamente quando o preço é igual ao custo total médio. Porque se o preço for igual ao custo total médio, você vai ter zero, certo? O resultado dessa conta aqui vai ser zero. Zero vezes qualquer número é zero.
Então, o lucro vai ser zero. Beleza? Então, as empresas vão ter lucro econômico igual a zero quando o preço for igual ao custo total médio. E a gente lembra que para as empresas competitivas o preço é igual também ao custo marginal. Ou seja, na situação de equilíbrio de mercado, você tem preço igual a custo total médio, que é igual a custo marginal. Então, quando o custo total médio for igual ao custo marginal, a empresa estará operando a sua escala eficiente. Qual a escala eficiente? Nós já vimos isso. É aquele momento onde o custo total médio está no seu mínimo. Nós vimos isso nas aulas anteriores. Tá? Então, portanto, o equilíbrio de longo prazo no mercado competitivo, com livre entrada de empresas, deve tê-las operando em escala eficiente. Isso aqui é fundamental. Colocando isso no gráfico, olha só. Esse gráfico A aqui. Ó. Você tem um custo total médio. A gente já viu que o custo marginal intersecta o custo total médio na escala eficiente. E nesse ponto, no ponto de equilíbrio do mercado, você vai ter o preço. Portanto, você vai ter as empresas operando aqui. Esse é o ponto de equilíbrio deste mercado. Portanto, no longo prazo, olha só, a curva de oferta em um mercado competitivo se torna horizontal. As empresas não têm escolha a não ser vender a este preço somente. Ela não tem poder de mercado para vender acima e se ela vender abaixo, ela tem prejuízo. De novo, no longo prazo, quando o mercado se estabiliza, você vai ter uma situação em que preço é igual a custo marginal, que é igual a receita marginal, que também é igual ao custo total médio. Quando você tem essa situação em que custo marginal é igual ao custo total médio igual a preço, também é igual a receita marginal, a empresa está operando em sua escala eficiente. Volta àquilo que nós falamos, de por que nos Estados Unidos, por exemplo, que é um mercado muito maior que o brasileiro, a economia americana é basicamente 10 vezes maior do que a economia brasileira, tá? 9 vezes maior que a economia brasileira, mais ou menos. Porque na economia americana os preços tendem a ser tão competitivos. E daí não estou falando de produto industrializado que eles importam, né, da Indonésia, que foi feito baratinho lá, não. Tá? Estou falando, por exemplo, de serviços, né, de bens que não são importáveis, como, por exemplo, nós falamos empreiteiras. Eles têm muito mais empreiteiro do que a gente. Né? Eles têm muito mais bancos do que a gente. No Brasil, a gente tem bancos que as pessoas usam mesmo, quatro, né? Itaú, Santander, Bradesco, Banco do Brasil, tentando lembrar algum outro grande. Obviamente, hoje em dia você tem Nubank, você tem Inter, você tem as fintechs que foram surgindo ao longo do tempo, você tem, enfim, né, diferentes opções. O mercado está se desconcentrando no Brasil aos poucos. Isso vai tender, por exemplo, a baixar os juros no Brasil também. Né? Mas no Brasil tudo continua sendo muito caro, porque a gente tem mercados que são extremamente oligopolizados. Por que os mercados são extremamente oligopolizados no Brasil? Porque a gente tem uma história de uma economia, que era menor, ela cresceu muito ao longo dos últimos 60, 70, 80 anos, ela era muito menor do que ela é hoje, mas a concentração de renda no Brasil faz com que o mercado, apesar de termos uma população grande, faz com que o mercado tenha capacidade de comprar esse produto seja muito reduzido, porque a gente tem uma população que tem acesso à renda disponível que é muito menor, por exemplo, a economia americana. Pelo menos a renda disponível da população brasileira tende a ser muito menor. Então, você tem mercados menores, você tem, portanto, lembrando lá das nossas aulinhas, a curva de demanda está muito
né, mais deslocada para a esquerda do que para a direita no gráfico, a gente tem menos compradores, portanto, você tem menos incentivo à entrada de ofertantes, e a gente ainda passou por um processo de industrialização, por substituição de cotações, etc, etc. Enfim, coisas que vocês já conhecem mais ou menos, a gente vai aprender mais ao longo das aulas, mas que ajudam a explicar porque os preços no Brasil tendem a ser tão altos. Tá? Que a gente tem poucas empresas, em geral, operando perto da escala eficiente, os custos tendem a ser altos, isso vira uma bola de neve. Né? O custo alto de uma faz com que aumente o custo da outra e assim por diante. Tá? Então, esse processo virtuoso de criação de eficiência no Brasil está começando a acontecer hoje, né? Ao longo dos últimos 20 anos. Basicamente, os Estados Unidos tem 200 anos nessa história, né? 150, se for pensar de fato na industrialização americana. Tá? Então, ajuda a entender um pouco disso também, apesar do que muitas vezes se diz aí pela mídia. Tá? Então, este conceito aqui, gente, é muito importante para fins de prova. Tá? Enfim, e o que acontece? Vamos dizer que você tenha, como a gente falou, uma mudança nessa estrutura do mercado. Pegando esse gancho da economia brasileira com a economia americana. Então, você tem aqui a condição inicial para uma empresa e a condição inicial para o mercado, certo? Esse mercado tem empresa. A empresa está operando aqui naquela situação de equilíbrio, em que o custo marginal dela é igual ao preço, é igual ao custo total médio. Ou seja, ela tem lucro econômico igual a zero. Isso faz com que o mercado opere nessa situação de equilíbrio. Você tem aqui uma curva de oferta de longo prazo, você tem uma curva de demanda. Toda torta essa linha, só um segundinho, gente. Você tem aqui essa curva de demanda, você tem essa curva de oferta de curto prazo, você tem aqui a curva de oferta de longo prazo, que é aquela linha horizontal, como a gente viu. Nós vamos dizer que algo tem acontecido e tem havido um grande aumento de demanda. Houve um aumento de renda. Né? O Brasil, vamos dizer, vamos pegar o caso do Brasil, um caso complicado, vamos pegar um país mais simples que o Brasil. Vamos pegar o caso do Chile, que é um país que vive de exportar, além de um mercado de serviços nacional que não é tão grande assim, o Chile basicamente exporta, né, cobre e alguns outros minerais, certo? Então vamos dizer que tem havido no Chile, né, ou melhor dizendo, no mundo, um grande aumento do preço do cobre, né, ou do minério de ferro, alguns produtos que o Chile exporta. Tá? Então, a população, de repente, tem muito mais dinheiro. Então, houve um aumento generalizado de renda, houve um deslocamento, portanto, da curva de demanda. A gente tinha aqui a curva de demanda inicial D1, a gente passou a ter D2. A gente pega aqui a curva de oferta de curto prazo, deixa eu limpar essa ficou toda errada aqui. A gente pega aqui a curva de oferta de curto prazo, a gente tem esse novo equilíbrio aqui, sendo do ponto A para o ponto B. Isso faz com que as empresas agora passem a operar com lucro, como nós vimos anteriormente aqui na aula. Certo? A gente tem um novo ponto de equilíbrio, o preço subiu, as empresas agora estão operando com lucro, os custos delas se mantiveram. O que vai acontecer no longo prazo? Elas estão operando com lucro. Mais empresas vão entrar no mercado. Você vai ter um aumento da quantidade de empresas no mercado. Elas estão vendo. Quem não está no mercado está olhando e falando: nossa, naquele mercado lá de, sei lá, sapatos, está tendo, né, grandes lucros, porque as pessoas estão com dinheiro disponível agora. Então, vamos montar uma empresa aí de vender sapato. O que acontece? Você tem então, você tem uma entrada de. Perdão, cadê meu? Você tem uma entrada de empresa no mercado, então você vai ter uma nova curva de oferta, também deslocada agora. Então, se antes você tinha D2, agora você tem O2, uma nova curva de oferta de curto prazo. Então, você veja, agora você volta para um ponto de equilíbrio, onde o preço voltou para o nível original, só que é uma quantidade maior. Isso ajuda a explicar porque a curva de oferta no longo prazo ela é horizontal. Atenção, levando em consideração que não haja, né,
uma melhoria tecnológica na produção, novas técnicas, etc, etc. Tá? Os custos das empresas permanecem os mesmos. Então, é por isso que o mercado, no longo prazo, tende a se equilibrar naquele preço definitivo. Tá? Então, como a gente falou aqui, alguma coisa fez com que houvesse um grande aumento da demanda, as empresas, no curto prazo, passam a lucrar mais. As empresas passam a lucrar mais, o que acontece? Novas empresas entram no mercado querendo obter aqueles lucros. Você aumentou a competição no mercado, de novo, o custo, o preço caiu. Entendeu? De novo, onde se iguala ao custo marginal, se iguala a receita marginal, agora a gente viu que é o longo da aula. Ok? Fez sentido? Então vamos para os exercícios aqui para finalizar a nossa aula. Como eu falei, uma aulinha curta, mas que um, é super, hiper importante. Os conceitos de hoje têm que ficar assim, 100% consolidados nas cabeças de vocês, tá? Então, com relação às características de mercados, aliás, eu também, prova de 2014, tá? Então, faz muito tempo que não tem uma questão puramente de mercados competitivos na prova. Porque geralmente quando a banca traz a questão de mercado competitivo, ela já bota um item sobre mercado competitivo, outro sobre oligopólio, outro sobre monopólio, ela mistura os tipos de mercado. Tá? Nós vamos ver esses tipos de mercado nas aulas que vêm. Tá? Então, como eu queria focar muito no mercado competitivo, porque ele é muito importante para os nossos estudos, né, eu trouxe só essa questão de 2014, depois eu trouxe uma questão de simulado aqui para a gente. Tá? Então, vamos lá. Número 1. Em um mercado em que há muitos produtores e muitos consumidores, de tal modo que o produtor isoladamente não pode fixar o preço do seu produto, isso é parte da definição de mercado perfeitamente competitivo, e a igualdade entre receita e custos marginais determinará a quantidade que o produtor deverá produzir para maximizar o lucro. São seta, como a gente já viu, isso aqui é batata. Esse é aquele conceito que está muito consolidado assim, na cabeça de vocês. Acordou 3 horas da manhã no susto, alguém te perguntou, não, é receita marginal ou é custo marginal, que é igual a preço. Tá? Entre as condições que contribuem para impedir a entrada de produtores concorrentes em um mercado monopolista, aqui de novo já mistura um pouco, mas está tudo bem. Inclui-se a capacidade do produtor de diferenciar seu produto, criando e mantendo, por exemplo, uma margem de tradição e estabilidade, ao mesmo tempo, ou mesmo inversamente, de inovação e inovação. A gente vai ver isso na aula que vem, mas já adianto para vocês que essa questão é séria. Tá? Então, o monopólio também pode ser mantido pela imagem que as pessoas têm do produto. Tá? Mercados com poucos atores, em que a interdependência de ações é característica marcante, pode ser representados como um jogo. Isso aqui é uma questão um pouco aleatória sobre teoria dos jogos, na época teve teoria dos jogos na digital, tá, gente? Mas a gente já vê que não é um mercado competitivo. Então, essa ação pode ser representada por um jogo. Aliás, teve Stackelbeck quando agora na prova, né? Então, a banca voltou a cobrar, ainda que não esteja explicitamente na teoria dos jogos na digital. Então, podem ser representados como um jogo cujo resultado associado a uma estratégia é denominado playoff. Considera-se relativamente mais fácil utilizar a forma estratégica em situações em que o jogador deva agir sem o conhecimento da ação do seu concorrente. Essa questão, na verdade, ela está errada, porque né, é mais fácil utilizar a ação estratégica quando você tem conhecimento prévio da ação do seu concorrente, certo? Obviamente, inclusive, essa é a diferença lá do duopólio de Conoe, de Stackelberg, que é uma prova de segunda fase de 2024. Tá, mas nós vamos ver isso no futuro, não se preocupe, tá? Isso aí é tema do futuro. Mas é um pouco lógica essa questão, né? Considera-se relativamente mais fácil utilizar a forma estratégica em situações em que o jogador deva agir sem o conhecimento da ação, não. Vai ser mais fácil para ele se ele já com o conhecimento da ação do adversário, né? Essa questão é um pouco de novo. Mesmo que você nunca tenha tido contato com esse tema, se você respira 2 minutos e pensa, não, faz mais sentido você ter o conhecimento da ação do adversário, certo? Uma das características de mercado competitivo ou de concorrência perfeita é a homogeneidade do produto, certo? Ainda que as marcas acentuem diferença na qualidade do produto, errado. Nesse caso, consumidores vão preferir marcas de menor preço. Não. No mercado perfeitamente competitivo é produtos homogêneos. Marca não importa. Tá? Marca não, os produtos são perfeitamente homogêneos e não existe diferenciação de qualidade, diferenciação de produto. Tá? Isso aí vai entrar no mercado monopolisticamente competitivo, que é o que nós vamos falar também
em aula futura, tá? Então, de novo, raramente cai na prova questões que sejam puramente sobre mercados competitivos. A banca mistura os conceitos, mas eu escolhi dar essa aula de maneira individualizada porque esses conceitos sobre os mercados perfeitamente competitivos têm que estar, assim, no seu DNA, de agora em diante, tá? Para os seus estudos realmente renderem bem. Vamos ver essa questãozinha de um livro de economia aqui que eu trouxe para vocês. Considere uma estrutura de mercado de concorrência perfeita, conforme apresentada abaixo, e responda o que for pedido. Então, demanda igual a receita marginal, que é igual ao preço. Então, a gente tem aqui a receita marginal e o preço. A gente tem aqui a curva de custo marginal. Então, a gente sabe que esse aqui é o ponto de equilíbrio do mercado, certo? Qual o valor do excedente do produtor? Bom, a gente sabe que a curva de custo marginal é a curva de oferta, certo? Então, se esse mercado tem este equilíbrio, a gente sabe que o excedente do produtor vai ser a área desse triângulo aqui, certo? Vamos calcular, portanto, a área do triângulo. A área do triângulo é base vezes altura dividido por 2, certo? Vamos lembrar das nossas aulinhas lá, com o tiozinho, o professor João, com a tia Maria. Tá? Tio João ou tia Maria. Vamos lembrar das aulas lá daquela época. Então, a gente tem base vezes altura, certo? A gente tem 20 menos 8, certo? A gente tem 12 aqui, certo? Que é a altura. A gente tem a altura do triângulo, certo? Que é 20 menos 8, 12, portanto, certo? E daí a gente tem a base, que vem aqui até 4, certo? Então a gente tem 12 vezes 4, 48. Dividido por 2, 24. Resposta B. Ok? Então você vê, para responder essa questão, a gente usa um conceito legal da aula de hoje, que é lembrar que a curva de custo marginal é a curva de oferta do produtor. Tá? Então é uma questão simples, que usa aqui uma geometriazinha básica, mas que demanda um conceito, que é você lembrar que a curva de custo marginal é a curva de oferta da empresa. Beleza, gente? Enfim, espero que tenham gostado da aula. Nossa aula é super, hiper, mega importante. Se os conceitos não ficaram claros, assista ela uma, 2 ou 3 vezes. Entre em contato comigo pela plataforma, ou pelo Instagram, ou pelo meu WhatsApp. Quem não tem meu WhatsApp, manda uma mensagem por algum meio aí para que eu possa passar para vocês, seja pelo Telegram, seja pelo Instagram. É bom vocês terem esse meu contato rápido aí. É isso. Espero que tenham gostado. Deixa eu parar de compartilhar na tela aqui. Enfim, espero que tenham gostado. E é isso. Até a nossa aula 7, começando a entrar na reta final aqui da parte de microeconomia. Forte abraço, até a próxima aula.